Vamos falar então em reações de ordem zero, né? A velocidade então da reação de ordem zero, ela vai ser proporcional a 1K, tá? É uma constante. Ou seja, quando a gente plotar os reagentes versus o tempo, nós vamos ter um perfil linear. A equação ela vai ser dada então pela concentração, que vai ser igual à concentração, né, com a quantidade inicial, né, vamos dizer, ou a quantidade original que é inicialmente presente, né, menos um kT. Por que esse K vezes T e por que negativo? É negativo porque a gente está falando do consumo, tá certo? Então, o A vai ser a quantidade depois de ter passado um certo tempo. Então, vocês podem calcular em determinado tempo, né? E essa constante de proporcionalidade vai ser a constante cinética. Ela que vai nos dizer, né, o quanto que a reação ela vai se processar tão mais rápida ou mais lenta, né? Então, quanto mais se consumir em um tempo mais curto, né, nós teremos então uma velocidade maior, tá? Esse tipo de reação linear, pessoal, é muito frequente em reações, né, em meios viscosos, reações de difusão, controladas por difusão, tá? E o mais interessante, então, é que a velocidade da reação, né, ela vai ser independente, né, da concentração. Como que é isso? Eu vou mostrar para vocês na hora que a gente calcular, tá certo? Então vamos olhar aqui com mais. Bom, vamos pensar aqui, olha, nessa reação, por exemplo, tá? Vamos pensar nessa reação. A velocidade de reação para a reação de A a B é de ordem zero. E A, né, tem uma constante de velocidade 0,2, né? Então, se a reação ela começa com 1,5 mol por litro de A, né, quanto, né, depois após 15 segundos da reação ocorrer, né, quanto que vai ter ainda, né, do composto A? É simples, né? Olha, nós temos a equação A é igual a 0 menos kT, tá certo? Se ela começa com 1,5, você vai trocar 1,5 aqui, menos, tá certo? K, que vai ser a constante 0,02 mol por litro por segundo, ou molar por segundo, né? Que multiplica o tempo, que é 15 segundos, tá bom? Então, substituindo aqui nas equações, nós vamos ter, então, 1,2 molar, né? Isso significa que se a gente partiu de uma solução 1,5, ela diminuiu em 0,3, né, após 15 segundos, tá? Então, esse é o tipo de reação. Tem mais outros aqui exercícios, mas eu vou passar direto para reação de primeira ordem. Reação de primeira ordem, a gente pode analisar da seguinte maneira. A constante de velocidade, a velocidade vai ser dada pela constante de velocidade pela concentração inicial elevada à potência 1. Tá? Tradicionalmente, né, se a gente olhar esses tipos de reações, né, se vocês utilizarem esse tipo de abordagem, nós não vamos conseguir calcular, ou não vai ter uma equação, né, que seria dada, por exemplo, para cada instante. Ou seja, lembre-se do último vídeo que eu mostrei para vocês que nós teríamos que fazer a reação em cada ponto e calcular a velocidade instantânea, né? Essas reações de ordem 1, pessoal, ou de primeira ordem, elas são reações geralmente de decomposição, como eu mostrei para vocês já, a decomposição de algumas substâncias, e também reações, né, de decaimento radiativo. Então, elas podem ser calculadas, as reações, por esse tipo de expressão, tá bom? Bom, então nós temos então aqui a lei da velocidade, que vai ser dada por K, que multiplica esse cara aqui. Bom, eu falei para vocês que eu não ia falar de cálculo, mas essa aqui é só para vocês terem aqui registrado. O DADT vai ser KA, ou seja, esse DADT é a velocidade, né? A gente só trocou aqui a velocidade
pela taxa, né, pelo DADT, ou seja, a concentração se movendo no tempo, então isso aqui é uma derivada, e a integral vai dar esse tipo de equação, que é ln de A0 sobre A igual a KT. Quer dizer isso, que é a concentração inicial, pela concentração original que a gente fala, né, dividido pela concentração em qualquer instante t, né, vai ser igual a uma constante de proporcionalidade que multiplica t. Então lembrem-se que essa é a forma integrada da equação, e se vocês conseguirem obter uma reta plotando ln de A0 sobre A por t, vocês conseguem determinar K, né? E significa que a reação é de primeira ordem também, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse exercício aqui, ó. O decaimento radiativo vai ocorrer após 21 dias, certo? De um novo átomo, vai ocorrer após 21 dias. E a quantidade inicial ela foi reduzida a 33%, tá certo? Significa então que depois de 21 dias nós tivemos uma redução de 33% da quantidade inicial. Então nós não sabemos aí a quantidade inicial. Qual é a constante de velocidade dada em segundos a menos 1? Né? Então ele quer saber o que? Ele quer a constante de velocidade para um decaimento radioativo. Ele não deu nenhuma informação aqui, nada sobre, né, a quantidade, mas vamos ver se há essa necessidade. Então nós temos a equação, a gente sabe que se ele partiu de uma condição inicial e 33% foi consumido, né, no tempo t, que seria o 21 dias, a gente pode colocar então 100 sobre 33. Então isso aqui vai dar a quantidade inicial, né, pela quantidade. Como nós temos aqui uma divisão, tá certo? Ela vai manter a proporcionalidade aqui da porcentagem. Então a gente consegue calcular dessa maneira. Ele quer saber o K, a gente sabe que é 21 dias, né? Então a gente substitui 21 aqui. Então nós vamos ter que o K é igual a 0,0528 dias a menos 1, mas ele quer em segundo a menos 1. Então a gente tem que transformar dias em segundo, que dá 6,11 vezes 10 a menos 7 segundo a menos 1. Tá bom? Então esse é mais um exercício que a gente consegue fazer aqui com manipulando então as equações de primeira e de ordem zero. Tá certo? Vamos falar também sobre meia-vida. Tá? O que é meia-vida? Meia-vida é quando a concentração decai pela metade. Então, por exemplo, você tem uma concentração inicial, ela decai pela metade. E o tempo de meia-vida é o tempo onde essa concentração é alcançada. Então, você vai ter o tempo de meia-vida, então você vai ter aqui o tempo, né, relacionado à concentração que foi consumida pela metade do seu original. Então, imaginemos que aqui você tem uma concentração I0, né? E essa concentração é a concentração máxima, tá certo? O que acontece? Para você saber quando essa concentração decaiu pela metade, né, você tem que vir no gráfico aqui e colocar I sobre 2, então você vai pegar aqui esse valor dividido por 2 e vai ir até o gráfico e olhar, né, o tempo de meia-vida, que é o que a gente representa aqui de t meio. Nesse gráfico, por exemplo, nós temos aqui a concentração, né? Essa concentração, então, ela está decaindo, com o tempo. E aqui está plotado, olha, o meio da concentração inicial é são 8 dias. Então, o nosso tempo, né, de meia-vida vai ser 8 dias. O tempo é 8, né? Então isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes a gente vai querer saber só esse tempo de meia-vida e como ele se comporta. Então, olha, por exemplo, se a gente monitorar esse tempo de meia-vida, ele pode ser obtido, né, diretamente no gráfico, tá certo? Que mais que a gente pode tirar de informação? Que muitas vezes a gente pode, por exemplo, querer saber quando a concentração de um determinado material vai reagir pela metade, né?
você quer saber, olha, você tem, por exemplo, 1 mol por litro, ou você tem 10 gramas, você quer saber quando a concentração vai decair para meio mol por litro, ou quando ela vai decair para, por exemplo, 50 miligramas de algo que for 100 miligramas para 50 miligramas. Então vocês conseguem achar, né, esse tempo aqui diretamente no gráfico, mas tem como a gente calcular isso aí também, tá certo? Então vamos ver como o tempo de meia-vida e o cálice combinam para uma reação de primeira ordem. Olha, se você tem aqui a expressão da reação de primeira ordem, que é ln de A0 sobre A igual a kT, o que você faz? Essa concentração aqui ela vai ser metade dessa inicial, não vai? Então você pode substituir aqui por A sobre 2, ou 0,5 vezes A0, né? A0 sobre 2 ou 0,5 vezes A0. Então, quando você faz essa multiplicação, esse T aqui já não é mais T, é T meio, porque é o T de meia-vida. Quando a gente faz isso, nós chegamos então que o T meio nós vamos ter, né, A sobre 2 igual a A, né? Então, logo, o nosso ln de 2 vai ser kT meio. Então, nós vamos ter como resultado ln de 2 sobre K. Pessoal, o que nós vemos aqui, que nós podemos inferir aqui, que o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem vai ser dependente apenas de K, tá? Então, isso é muito interessante. Uma vez que você saiba a constante de velocidade, você pega só aqui o tempo, se você faz ln de 2, sobre K você vai ter o tempo de meia-vida. Então, para vocês só interessaria, se você, por exemplo, quisesse saber quando a concentração ia diminuir pela metade, simplesmente é olhar, né, como se comporta a constante de velocidade. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. O tempo de meia-vida aqui, né, do iodo 132 é 2,295 horas, né? Qual a porcentagem, né, que vai ainda permanecer, né, após 24 horas? O que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, depois de 24 horas, né, qual que é a porcentagem? E ele só deu o tempo de meia-vida, né? Então, como que a gente faz? Com o tempo de meia-vida fica fácil. Por quê? Porque você sabe que o tempo de meia-vida, o tempo para se consumir a concentração pela metade é 2,295 horas. Então, você tem a equação aqui do tempo de meia-vida para a primeira ordem. Você tem aqui, então, o valor do K, né? Que é 0,32 horas a menos 1. Como que você chega nisso? É só você substituir, né? Se você substituir aqui o tempo de meia-vida, né, e faz essa conta, você vai chegar em 0,302 horas a menos 1. Então agora fica fácil. Por quê? Porque a gente sabe que esse valor aqui é a concentração, tá certo? Na verdade está relacionado com a concentração. Por que está correlacionado com a concentração? Porque aqui é só vocês substituírem, né? Você quer saber após 24 horas, você chega aqui, substitui 24 horas, tá certo? E vocês já têm o valor de K, né? Então, fazendo isso, já sai diretamente aqui o valor do A, ou seja, A vai ser igual a 0,0711, tá bom? Tentem fazer essas contas, né, para ver se bate aqui com o que eu falei, né? E para conferir os resultados, tá? É só substituição algébrica, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre reação de segunda ordem também? Aqui nós temos que a reação de segunda ordem, pessoal, ela pode ser para vários tipos, né, de reações. E a velocidade, existem vários tipos de reações que respeitam a cinética de segunda ordem. E a cinética de segunda ordem, a velocidade é dada por Ka elevado ao quadrado, né? Por que é ao quadrado? Porque quando você tem a concentração elevado a 2, você vai ter uma situação que a gente chama de reações de segunda ordem, né? Por exemplo, vamos dar exemplos de reações de segunda ordem. Reações onde A reage com B, tá bom? Reações onde A reage com B. Então, lembre-se que para a gente determinar a ordem da reação, a gente só soma aqui, né, as potências, então de A e de B, 1 mais 1 vai ser 2, então é uma reação de segunda ordem, né?
Essa reação é a parte, né, da reação derivada. Se a gente integrar, né, a reação, né, se a gente fizer um DADT, né, e depois integrar os dois lados para ter a velocidade, nós vamos ter o seguinte, que KT vai ser igual a 1 sobre a concentração de A menos 1 sobre A0. Lembrando que vocês não precisam saber disso agora, como chegar nessas reações. O mais importante aqui, pessoal, é vocês entenderem qual é a equação na forma integrada e como a gente usa ela, como a gente manipula ela, né? Vou fazer, se tem algum exemplo aqui, ó. Vamos lá então. Olha só, a constante de velocidade de uma reação de segunda ordem 2A, olha aqui uma decomposição de 2A indo para B, tá? É 5,3 vezes 10 a menos 5 molar segundo menos 1 segundo a menos 1. Qual é a concentração original, né, presente, né, após 2 horas, se somente 0,35 vai estar disponível? O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que ele te dá uma reação de segunda ordem. Então, você já sabe que é uma reação de segunda ordem. Ah, e se eu não soubesse que era uma reação de segunda ordem? Na hora que você for escrever o termo A, esse 2 aqui vai aqui para cima, você vai saber, então, pelo coeficiente estequiométrico, que é uma reação de segunda ordem. Mas ele já fala, né, que a constante de velocidade é 5,3. Então, você pode substituir aqui, ó, 5,3 vezes 10 a menos 5, né, que vai ser a constante de velocidade, que é molar, por segundo a menos 1. Significa que é mol por litro segundo a menos 1 aqui, tá bom, pessoal? Ele já colocou aqui as unidades. Então, qual é a concentração original se após 2 horas, né, você vai ter apenas 0,35? Bom, 2 horas, pessoal, lembre-se que ele está dando a constante em segundos. Então, vocês não tem que passar horas em segundos, vocês estão aqui, ó, 7.200 segundos, tá certo? Feito isso, substituir aqui também o tempo, né? E aí agora é só fazer álgebra, né? Ele fala para você, né, que ele quer saber a concentração original, né? Você sabe que vai restar 0,35, então seu A vai ser 0,35, o A0 é a concentração original, né? Rearranjando isso aqui, vocês conseguem chegar aqui a 0,4 mol por litro. Então o resto vai ser só álgebra, tá bom? O tempo de meia-vida, né? Olha que interessante, o tempo de meia-vida depende da quantidade presente, né, no começo. Por quê? O tempo de meia-vida vai ser 1 sobre K concentração de A0. Ah, então quer dizer que na equação de primeira ordem ele não era, mas na de segunda ordem ele é exatamente. Então, olha como que a gente faz. Da mesma forma, você tem a equação, né? Você quer saber, aqui seria o A, mas como você quer só metade da concentração para achar o tempo de meia-vida, você multiplica por 0,5, menos 1 sobre A vai ser igual a KT2, tá? Então aqui a gente vai ter as leis da velocidade, né? De ordem 0, de primeira ordem, e agora segunda ordem. Então você vai ter aqui o T meio, onde você pode calcular como 1 sobre K a concentração de A0, tá bom? Vamos fazer mais um exercício então aqui, olha. A constante de velocidade para uma reação de segunda ordem é 4,5 vezes 10 a menos 4 molar por menos 1 segundo a menos 1. Qual é a meia-vida se nós começarmos com uma concentração de 5 mol por litro? Isso é interessante, olha. Aqui ele quer calcular o quê? Ele quer calcular o tempo de ele quer calcular qual é a meia-vida, o tempo de meia-vida. Então, vamos usar a equação do tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem. Então, vai ser 1 sobre K, que multiplica a 0, vai ser igual a T meio, tá? Fazendo isso, é só substituir, só jogar os valores na equação. Então, vai ser 4,5 vezes 10 a menos 4, que multiplica 5, que é o mol que ele quer aqui, vezes o T meio. Vamos saber quanto que dá isso? Dá 7,4 minutos, tá bom? Por que ele deu em minutos? Deixa eu saber aqui. Não entendi porque ele deu em minutos. Ele quis converter apenas, né? Então tem 7, você pode dar em segundos também, 440 segundos, ou pode ser 7,4 minutos. Então, pessoal, nesse vídeo aqui nós resumimos tudo que a gente viu em cinética, né? Fiz alguns cálculos para vocês com reações de ordem 0, primeira ordem, segunda ordem,
Mostrei para vocês como que calcula o tempo de meia-vida, lembrando que o tempo de meia-vida é quando é o tempo em que a concentração se reduz pela metade, né, da concentração original, inicial. E mostrei para vocês como manipular as equações de tal forma a chegar no tempo de meia-vida. Não se preocupem como que a gente chega na equação derivada para a integrada, né? O mais importante é que vocês podem usar ambas as equações. Uma sugestão, usem a equação integrada, porque com ela vocês conseguem calcular em qualquer tempo. Então vocês não precisam ficar fazendo gráfico para achar a velocidade instantânea. Vocês já acham diretamente na equação, vocês já têm todos os parâmetros que vocês precisam para fazer os cálculos. Outra parte interessante é que nós temos outros tipos de equações que podem ser utilizadas, outros tipos de cinéticas, né? Outros tipos de equações cinéticas, né? Mas é importante vocês terem em mente que essas três são as mais usuais: zero, primeira e segunda ordem. E essa que eu acredito que para um curso de introdução à química é interessante vocês focarem, aprenderem a utilizar essas equações, manipularem, fazer vários exercícios utilizando esse tipo de abordagem e tentando entender. E um bom exercício que vocês podem fazer em casa é comparem como é calculado todos os tempos de meia-vida para ordem 0, 1 e 2 e também como se calcula a concentração em qualquer instante, né? Em qualquer instante, por exemplo, se uma reação ela começa, vamos imaginar que uma reação ela começa com uma concentração X, né? Como que seria esse decaimento ao longo do tempo se a constante de velocidade, por exemplo, né, tivesse um valor baixo ou alto, e aí você começa a comparar e começa a entender um pouco do tempo. Outra coisa, tempo em química, pessoal, é muito interessante. Tempo em química vai depender muito do que tipo de reação nós estamos estudando. Decaimento radioativo, por exemplo, pode ser dias, anos, meses, até décadas e séculos, por exemplo, né? Reações químicas que ocorrem em difusão, nós já estamos falando algo em segundos, né? Estamos já querendo utilizar segundos, milissegundos. Algumas reações mais lentas que vocês veem em laboratório, talvez ocorram em minutos, né? Reações orgânicas, né, que dependem muito também dos parâmetros como temperatura e tudo mais, pode ser que demore alguns minutos, algumas horas, né? E tudo isso vai depender do tipo de reação que você está estudando. O tempo em que ela ocorre, tá certo, vai determinar se uma reação é rápida, se ela é lenta e tudo mais. A etapa de reação não. A etapa de reação, geralmente a gente já faz a cinética na etapa mais lenta. A gente esquece as etapas rápidas e já calcula as constantes de velocidades das etapas lentas. Por quê? Como vocês sabem, a etapa lenta é a etapa que limita, né, a reação. Mas existem reações que a gente chama de reações super rápidas. Né, reações que ocorrem em uma escala de tempo muito, muito, muito curto. Né? Por exemplo, nós tivemos aí algum tempo atrás, né, um pesquisador chamado Ahmed Zeewy, ele foi um químico que trabalhou, né, com lasers e conseguiu desvendar reações que ocorrem em femtosegundos. Olha só, femtosegundos. Existem técnicas para fazer isso, né? A gente pode falar isso num vídeo específico dessas técnicas e a gente pode falar dessas reações cinéticas e como que faz essas medidas, tá certo? Então a cinética é muito importante, então tá aqui alguns exemplos de cinética de reação envolvendo reações de primeira primeira, segunda ordem e também de ordem 0, tá bom?